Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma visão de jogo. O jogador que iremos abordar é o jogador que neste momento está a jogar no clube no Nice. O nome dele é o Pablo Rosário, que esteve associado ao Futebol Clube do Porto nas últimas semanas, dizendo que a imprensa avançando que ele era um jogador muito pretendido por Farioli. Tenho-vos a dizer que daquilo que eu analisei, acho que o Porto não precisa deste jogador. Os aspectos positivos dele é que é bastante combativo, ganha bastantes duelos, é muito forte defensivamente, muito forte sem bola, é consistente a defender em bloco baixo. Tem também uns pontos positivos relacionados com a liderança, porque é um dos capitães do Nice. O outro é o Dante, o brasileiro, e ele é outro dos capitães. Até nos jogos que vamos analisar, vamos vê-los de braçadeira em algumas das vezes. Um, no entanto, eu, para a idade que ele tem, de 28 anos, acho que ele tem bastantes pontos a melhorar e principalmente acho que já não os vai melhorar, porque não os melhorou até agora, acho dificilmente que vai melhorar. Ou seja, às vezes ele é muito agressivo, é muito combativo, mas se formos a ver, às vezes utiliza a agressividade em excesso. Ou seja, muitas das vezes tu não precisas de fazer falta para ganhar a bola, basta apenas ires com o ímpeto e ganhas a bola, mas se tu não tiveres cuidado, acabas por cometer falta e isso não é assim lá muito positivo para a equipa, porque acabas por perder a bola. Ele apresenta bastante versatilidade tática, ou seja, tanto pode jogar a meio defensivo como a central num sistema de 3. Vamos ver os dois exemplos, porque ele num dos jogos da República Dominicana jogou como central do meio numa linha de 3, mas a maior parte das vezes que ele aparece aqui na nossa análise vai aparecer como meio defensivo. É um jogador que às vezes tem passos erráticos, ou seja, decide mal sobre pressão, tem uma inconsistência técnica que para um clube como o Porto acho que não iria acrescentar muito. Defensivamente iria dar muita proteção aos médios interiores, caso fosse, por exemplo, o Froholt e o Gabri Veiga, ou o Froholt e o Taylor, e depois o Veiga na frente, ou seja conforme for. E eu acho que este jogador, para a idade que tem e tudo mais, não era aquilo que o Porto precisava. Apesar de eu ter visto muitas críticas, até algumas positivas ao jogador, eu acho que o Porto não precisa deste jogador, porque é um jogador que falha muitos passes na construção e se estiver a ser pressionado na construção não consegue ter tanta utilidade como se não tiver pressionado. Este jogador do 1,85 m é realmente muito forte defensivamente, consegue-se antecipar muito fácil aos adversários, ganha a bola muitas das vezes no limite da agressividade, no limite da falta, mas essa característica tem tanto de bom como de mau. Ou seja, ele quando aplica no limite certo a agressividade, vocês viram ali ele fazer parte de uma linha de 3, por isso que eu sinalizei. Quando a agressividade é usada num tom assertivo, ou seja, no limite da boa agressividade, acaba por ser muito importante para a equipa, porque ganha muitos dos duelos no chão e não só. A capacidade que ele tem também de fazer passes interiores e de descobrir passes entre linhas é um aspecto que eu gosto de destacar. Como vocês vão ver, ele aqui vai cometer alguns passos verticais e bastantes com sucesso. A utilizar a finta de corpo e a tentar proteger com o corpo perante o adversário. Um aspecto que eu também falei, quer dizer, esqueci-me de falar e queria falar num aspecto a melhorar dele, é a falta de agilidade. É assim, parece que é um bocado duro de rins quando tem que mudar de direção, quando tem que efetuar uma finta, não é assim propriamente muito rápido. Então, derivado a estes pontos, aspectos todos que eu falei, acho que o Porto conseguiria encontrar melhores soluções que ele, ou então preferia que ficasse o Alan Varela e o Tomás Pérez, que têm muito maior margem de progressão e apresentam qualidades mais positivas que este jogador, apesar de que este jogador tem um perfil muito mais defensivo e que defensivamente entrega muito mais do que os outros dois que estávamos a falar. Reparem bem aqui a velocidade que ele consegue fechar espaços sem bola, e ele é de facto muito importante para a sua equipa e para a sua seleção, que até os jogos que estamos aqui a acompanhar. Antes de continuarmos, pedir desculpa porque ao mudar da primeira tela para a segunda tela do primeiro layout, agora para o layout da gravação, a câmera ficou bloqueada e por acaso tive a sorte de confirmar e agora já temos outra vez câmera com movimento ativo.
Portanto, podemos prosseguir com a gravação. Como eu vos disse há bocado, a incapacidade dele decidir sob pressão é algo que se vai notar com bastante facilidade. A qualidade no passe também é algo que vamos ver que é uma coisa que ele não é o primor na qualidade de passe. Aqui podia ter, identifica muito bem o espaço, podia ter passado a bola para o lado onde ia ganhar mais espaço para a sua equipa e jogou mesmo a bola para um metro ao lado, ou seja, acabou por não ganhar metros nenhum já a equipa. Aqui o que eu vos digo, se ele faz um lance destes no Porto, começa logo a ser testado pelos adeptos, principalmente porque nós estamos um bocado habituados a ter tido jogadores destes que falham muita coisa e têm erros individuais, e acho que devido a estes erros individuais acho que ele não é o perfil que o Porto precisa. Apesar de ser um jogador experiente, estou farto de dizer a mesma coisa. A mim não me interessa se ele tem 28 anos, 25, 23, 18, 19. O que me importa é as ações que ele tem dentro do campo, a maturidade que ele possa apresentar dentro do campo, e isso é algo que eu dou imenso valor, dou mais valor a isso do que propriamente a um número. Esperem aí que aqui deixamos passar um bom lance. Ele aqui, o que é que ele fez aqui? Tabelou, associou-se no mesmo lance, depois foi procurar o movimento de ruptura, jogaram no movimento de ruptura dele e passaram atrás. Mas isto era algo que no Porto não iríamos ver muito, porque ele iria jogar a 6 e quem ia fazer mais este papel que nós estamos a ver aqui irão ser os médios centro-interiores. Aqui a inteligência dele sem bola a defender, para mim, é a melhor característica dele. É bastante, lá está, é muito rápido a antecipar a jogada dos adversários. E isso faz com que ele recupere bastantes bolas. E a realidade é que nós não conseguimos. Aqui, reparem bem, ele estava no meio de uma triangulação adversária, estava no meio de 3 jogadores pressionado. O que é que ele podia fazer? Dominar a bola para a frente, não é? Não é para a frente para onde está o adversário, para a frente e entre um adversário e o outro, ou seja, para aqui, e aí sim soltava a bola no colega do lado. E ele tentou fazer um passe vertical que era de difícil execução. Muitas das vezes a equipa dele ou a seleção dele perde a bola por causa de um erro individual dele, de uma decisão errada. E isso, o Porto que joga para ser campeão, não pode ter jogadores que tenham decisões erradas durante os 90 minutos. Ou pode, mas que sejam o mínimo possíveis. E muito mais, estamos a falar do médio. Como vocês já sabem, eu não gosto que os médios tenham uma tomada de decisão má. É que esse problema da tomada de decisão foi basicamente o problema do ano passado do Porto, que a equipa não conseguia decidir bem nunca durante os 90 minutos. Aqui estamos nós a ver, mais uma vez, ele podia, lá está, reparem bem aqui, é só jogar no lateral esquerdo, tem espaço para progredir com bola, o adversário está bastante longe até do lateral esquerdo, ele foi complicar, foi jogar basicamente quase para a frente do colega que lhe estava a pressionar, do adversário, e depois a bola por acaso não deu perigo para a equipa dele, mas podia ter dado. Aqui das poucas vezes tentou rematar fora da área, foi esta e mais outra. E vocês viram que ele desequilibrou-se logo a tentar rematar em bola, ou seja, é um jogador que não tem, em termos de equilíbrio e agilidade, são 2 fatores, ou seja, de drible fica um bocado aquém. O passe longo também não é uma coisa por aí além, como vocês viram ali, foi um passe com bastante falha, muita força, pouco efeito, não teve o efeito de puxar para trás, o passe foi só tenso para a frente e não deu em nada. Aqui, o que eu vos falei no início do vídeo, no aspecto a melhorar, porque ele mete agressividade nos lances, ele mete intensidade nos lances, mas às vezes mete intensidade em excesso, o que o leva a fazer falta desnecessariamente. Ele, se recuperasse a bola ali, era perfeito, certo? Mas ele, ao meter agressividade em excesso, acabou por cometer falta sem necessidade nenhuma. Aqui, mais uma vez, que eu para mim era um corte limpo, mas ele acabou por cometer falta, mas na minha opinião não era falta nenhuma. Aqui foi um lance que eu queria destacar pela positiva. Ele dominou bem a bola, identificou onde é que estava o colega e o espaço e jogou bem para a frente. Aqui também é um bom exemplo, mas eu acho que ele demorou um pouquinho mais a soltar e o colega já estava em fora de jogo. Tinha que fazer aquilo, mas de uma forma mais rápida.
a tal velocidade que eu vos digo dele a antecipar as jogadas adversárias e a recuperar bolas, esse aspecto para mim é sólido nele, é consistente nesse aspecto, no seu jogo. Reparem aqui, aqui este jogo foi o que ele estava a jogar de braçadeira, ou seja, é um dos líderes de balneário. Em aspectos de perfil psicológico, perfil mental, é um bom líder de balneário. Tem que ter o respeito dos colegas para usar a braçadeira e para aquilo funcionar, para a equipa funcionar. Aqui, lá está, mais uma vez foi pressionado, estava no meio de uma triangulação adversária. O que é que ele fez? Tentou sair da pressão, só que o movimento técnico não foi o melhor, deixou soltar a bola, deixou adiantar a bola e acabou por perder a bola. Porque se tivesse um pouquinho mais de técnica, poderia perfeitamente ter saído daquela zona de pressão com a ideia que ele teve. Reparem aqui muito bem o Pablo Rosário a girar sobre o adversário e a utilizar um passe longo. Por acaso desta vez foi até com sucesso e o passe até não foi desmedido, foi muito bom. Aqui a simular que passava lá, deixou passar o adversário e passou ao colega. Aqui mais um remate sem sucesso. A velocidade que ele morde os calcanhares aos adversários. Porquê é que ele está a fazer isto? Porquê é que ele está a pressionar de forma desmedida? Porque há uma regra no futebol que é quando o teu adversário está de costas para a baliza, tu tens que pressionar, tu tens que o fazer perder metros no campo. Ou seja, se ele estiver de costas para a baliza, vocês reparem muito bem nisto, porque a maior parte das equipas profissionais, com este movimento dos jogadores, o que é que eles fazem? Saltam à pressão. Aqui muito bem, estava a jogar muito bem no início deste jogo do PSG, a encontrar o passe interior para o ponta de lança, mais uma vez a encontrar o passe interior entre linhas, quase num sítio sem espaço, só que lá está, isto é tudo muito bonito quando funciona, quando o passe não entra, põe a equipa toda em risco, porque estamos a falar de um passe mesmo em frente à grande área, à nossa grande área. Para finalizar o vídeo, pessoal, metam like, compartilhem com os amigos o canal. Nós estamos a crescer bastante bem, mas nunca é demais. Tenho só uma nota para dar em relação ao mercado que tem acontecido até agora. O Porto está a fazer um excelente mercado, vendas como o Gonçalo Borges 10 milhões mais um, vendas como o Otávio 17 milhões, sendo que apenas 13,5 vão ficar nos cofres do Dragão por causa da transferência de mais-valias, da percentagem de mais-valias do Famalicão, que acho que era a rondar dos 20%. Ou seja, 13 milhões e meio que vão entrar do Otávio, mais 10 milhões do Gonçalo Borges, o dinheiro do Chico Conceição, os 30 milhões de Chico Conceição, caso efetue a transferência de Diogo Costa, mais um excelente valor para entrar nos cofres do Dragão. Ou seja, o Porto está a fazer um excelente mercado, na minha opinião, a vender jogadores que eu pensei que ia obter menos dinheiro e obter até bastante dinheiro por esses jogadores que não contavam para a próxima época. Em relação ao Benfica, também contratou muito bem o Richard Rios para a posição de médio centro. Apesar de eu já ter dado a minha opinião em relação ao jogador, continua a ser um perfil super interessante para vir para a nossa liga e com muita qualidade e que pode dinamizar o meio campo do Benfica. Vamos ter uma liga muito forte, parece-me, porque o Sporting ainda vai comprar o substituto de Gyökeres. Ainda acredito que irá comprar também um extremo esquerdo, um lateral direito. Portanto, iremos ter um final de mercado bastante ativo. E é isso, pessoal. No fim de semana, entretanto, irei fazer mais análises. A análise do Alberto Costa irá sair talvez amanhã. Estou à espera das imagens da Juventus, já analisei as imagens do Vitória. Irei também fazer análise ao Cauê, do Porto B. Depois iremos fazer, lá está, o vídeo oficial das saídas, que eu falei agora por alto. E no fim de semana irei depois analisar, fazer só um rescaldo do jogo do Porto, ou seja, vou primeiro ver o jogo e depois vou dizer aquilo que eu achei do jogo. Não vou fazer um vídeo de antevisão ao jogo, principalmente sendo amigável, acho que não faz sentido. Mas sim, depois vamos fazer um rescaldo e ver todas as notas positivas, as notas diferentes, etc. Fiquem bem, um grande abraço e até à próxima, pessoal. Fui!